Nós estamos ministrando a série de palavras sobre o Emanuel. Na verdade não vai ser série de palavras, nós vamos até dezembro, todos os domingos, trazendo uma palavra sobre o Deus conosco, sobre a importância da presença de Deus manifesta, sobre a importância de você entender o que isso altera a sua vida, quando você tem a presença de Deus manifesta na sua vida, a percepção que Cristo está do seu lado todo o tempo, em todo momento. Irmão, isso tem feito uma mudança radical em nossas vidas, né? E Deus nos salvou. Quando Deus nos salvou, diferente de tudo do que as pessoas pensam, Deus me salvou para levar para o céu. Deixa eu te falar, irmão, Deus não te salvou para te levar para o céu, esquece isso, né? Na verdade, ninguém vai morar no céu, né? Isso aí é o céu que vai descer para a terra, só você ler em Apocalipse lá no final. Então, nós vamos ficar por aqui mesmo. Tem um processo antes, teríamos que dar um curso de Apocalipse, quem já fez sabe o que eu estou falando. Mas a nossa natureza é aqui da terra. E essa ideia de que você vai passar uma vida miserável aqui na terra para depois você ir para o céu, isso aí te enganaram, não é assim, a Bíblia não diz que é assim. Jesus nos salvou e Ele tem um projeto para que nós reinássemos em vida enquanto nós estivéssemos aqui nessa terra, porque Ele vai implantar o reino dEle aqui nessa terra e nós vamos reinar com Ele. Então, diferente do que muitas pessoas pensam, que nós estamos aqui para aceitar Jesus, para ir para o céu, nós estamos aqui para trazer o reino de Deus para a terra, irmão. Teria sentido nenhum Jesus nos salvar e a gente continuar aqui sofrendo. Já que nos salvou, nos leva para o céu logo então. Mas nós entendemos dentro da palavra de Deus que nós estamos aqui implantando o reino de Deus, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, traga o teu reino. E enquanto nós vivemos aqui nessa terra, irmão, Deus tem projetos para nós. Nunca foi o projeto de Deus salvar o homem. Uma igreja não pode existir só para pregar salvação. Ela salva pessoas sim. Mas você está aqui na igreja, você foi salvo. Tem 10 anos que você foi salvo. E agora, o que você faz? Fica aqui todo domingo ouvindo palavra de salvação, mas você não já foi salvo? Você precisa ser treinado para o projeto que Deus tem na sua vida. Nunca foi projeto de Deus salvar o homem. Salvar o homem foi correção de rota. O homem se perdeu, Deus salvou ele, botou na rota de novo. Vamos para lá, meu filho, tem um propósito para você. Mas para isso nós precisamos entender do Emanuel, do Deus conosco. E hoje eu quero pregar sobre o segredo. Não sei se você nessa noite quer aprender. Bota a mensagem aqui para mim, o título, fazendo um favor. O segredo do sucesso. Fala assim comigo: o segredo, só os vencedores, o segredo do bom sucesso, né? Deus, Ele está do nosso lado. Nós ministramos domingo passado. Deus está do nosso lado, não é por causa do que você faz, não é por causa do seu bom comportamento, não é por causa da sua boa atitude. Deus não está do seu lado porque você é bonito, porque você é coitado. Não, Deus está do seu lado por causa de quê? Que nós descobrimos domingo? Por causa do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos coloca do lado de Deus. E quando nós estamos do lado de Deus, nós vimos domingo passado que nós somos pessoas especiais. Deus tem algo maravilhoso para nós. João 15:5. João 15:5 diz assim. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Esse versículo é muito interessante. Eu aprendi nesses muitos anos de vida servindo ao Senhor. Eu aprendi que sem Jesus nada podemos fazer. Mas aprendi também que sem nós Ele nada fará. Presta atenção. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Mas sem nós Ele também nada fará. Eu vou te explicar isso para você entender. Mas Jesus não tem todo o poder, Ele pode fazer o que Ele quiser? Não é bem assim que as coisas funcionam. Significa que sem Jesus
não existe sucesso real na sua vida, não existe sucesso duradouro, não existe sucesso permanente. O texto está dizendo que sem Ele nada nós podemos fazer, sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma, nada que dure. Você pode até tentar fazer alguma coisa, mas não vai ter sucesso duradouro. O Salmo 127, verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127, verso 1 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, é inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela guardar. Então, não existe nada duradouro, não existe nada permanente, nada que vale a pena, se não for com Jesus. Se você deseja ter um sucesso que vem de Deus, se você deseja ter um sucesso na sua vida, que seja duradouro, que venha do Senhor, você precisa começar a depender de Jesus, somente de Jesus. Mas pastor, isso é básico. Não é. Não é. Nós gostamos de depender da nossa força, nós gostamos de depender da nossa inteligência, nós gostamos de depender do nosso trabalho, da nossa faculdade que nós fizemos. E eu estou te dizendo aqui nessa noite, baseado nos versículos que eu li, se você deseja ter um sucesso permanente na sua vida, você precisa começar a depender de Jesus, somente de Jesus. Tem crentes que ainda acreditam que pode ter sucesso sem Jesus. Tem crentes que ainda acreditam que pode ter sucesso com coach. Tem crentes que ainda acreditam que pode ter sucesso com o estudo que ele tem. Tem crentes que acreditam que pode ter sucesso com a força de vontade. Quando eles agem assim, eles vivem fora do lugar da graça. E graça nós sabemos que é favor imerecido. Eles tentam ter sucesso com o seu merecimento, com seus esforços. E tem um versículo da Bíblia que nos dá um aconselho sobre isso. Gálatas capítulo 5, verso 4 diz assim. Presta atenção nesse versículo. Vocês que procuram ser justificados pela lei, se separaram de Cristo e caíram do favor imerecido. Quando você procura se justificar, tanto a sua vida espiritual, quando você procura se justificar, tanto a sua vida espiritual, quanto a sua vida material, quanto os seus relacionamentos, baseado na sua força, a lei é a força, a lei é o esforço próprio, a lei é a sua conduta. O texto está dizendo que nós nos separamos de Cristo, decaímos da graça. E essa é uma palavra séria de advertência. Todas as vezes que você quer ter sucesso na sua vida, sem depender de Cristo, dependendo do seu esforço, a Bíblia está falando que você está se separando de Cristo, separando do favor imerecido de Cristo. Você está se desligando, não da salvação, mas se desligando do favor imerecido, impedindo que o favor opere na sua vida, impedindo que as coisas cooperem para o seu bem. Você não sai de Cristo, mas você perde o favor de Cristo. Hebreus capítulo 13, verso 5, diz que é impossível, né? Hebreus 13, 5, conserve-se livres do amor ao dinheiro. Isso mesmo, conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo diz: nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Cristo nunca vai te abandonar, mas aqueles que tentam fazer o sucesso das suas vidas com seu esforço próprio, seja em qualquer área, bloqueia o favor imerecido de Deus, segundo Gálatas capítulo 5, verso 4. Fala assim: misericórdia. Então, o que eu quero dizer que sem Ele, né, sem nós, Ele nada fará. Eu creio que Deus, presta atenção, sem Deus nós não podemos fazer coisa alguma, mas sem nós, Ele nada fará. Parece contraditório, mas não é. Presta atenção, Jesus é um cavalheiro. Jesus é um cavalheiro. Ele não vai enfiar
de goela abaixo em você o favor imerecido. Ele não vai fazer coisas para você a menos que você permita que Ele trabalhe em sua vida. Ele não vai fazer nada na sua vida, ao menos que você confie nele, que você dependa dele firmemente. Deus não vai liberar céus, abrir bênção para a sua vida. Tem gente que fala assim: pastor, mas para que eu preciso orar? Deus não sabe tudo que eu preciso? Sabe sim. Mas Ele quer que você ore, porque Ele precisa que você autorize Ele a te abençoar. Né? Então, não ache que Deus vai trazer coisas para você sem a sua permissão. Depois você está com um carro, aí Deus te dá um carro, depois você bate o carro, aí, Deus que me deu, nem pedi. Crentes são ótimos, né, irmão? A gente está vivendo isso 40 anos já, a gente já sabe. Pastor, o que você acha? Eu posso casar com fulana? Sei lá, irmão, você que tem que saber. Casa não dá certo, pastor que falou que tinha que casar. Pastor, posso trocar de emprego? Sei lá, irmão. Você que tem que orar. Sabe, Jesus é um cavalheiro. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Mas sem nós, sem a tua permissão, Ele nada vai fazer na sua vida. Sem que você permita, né? Então, queridos, aprenda depressa que sem Jesus você não pode ter êxito nenhum na sua vida. Aprenda depressa a depender do favor imerecido de Jesus. Aprenda depressa isso, para de ficar se debatendo. Jesus não vai impor a você. Jesus na verdade, Ele está aguardando você esgotar, sabe, os seus recursos próprios. Jesus está esperando você parar de achar que você merece alguma coisa. Jesus está esperando você parar de tentar merecer e começar a depender dEle. Começar a depender dEle, sabe? Todos nós, em algumas áreas, dependemos de Jesus em alguma coisa. Presta atenção, se você não entender isso, você não entende o cristianismo, a graça de Deus. Deus, Pai, Ele sempre vai ser supridor. Fala assim comigo, supridor. Deus sempre supre, Ele não tem necessidade de nada. Deus, Ele supre. Nós sempre somos necessitados. Nós somos o contrário de Deus. Deus é um supridor. Nós somos necessitados. Agora, se você chega diante de Deus e você não tem necessidade de nada, se você chega diante de Deus e você não tem necessidade de coisa alguma, Deus olha para você e fala assim: é outro Deus? Tem mais um Deus aqui do meu lado? Deus, que é o supridor de tudo, nós sempre temos a necessidade. Então, o que alegra Deus é quando você precisa de algo e Deus te dá, porque é a natureza dele te dá, e é a nossa natureza receber. Então Deus não vai te dar nada que você não tenha a necessidade. Deus não vai fazer nada por você que você não vá a Ele, peça a Ele. Ele sabe o que você precisa, mas Ele está esperando você esgotar todo o seu esforço próprio. Qual é o problema? Qual é a área que você precisa crescer, querido? Qual é a área que você precisa ter êxito na sua vida que você não tem? Pastor, eu estou bem financeiramente, mas meu casamento não está bom. Eu estou bom no meu casamento, estou bem financeiramente, mas meu ministério não existe. Pastor, eu não sei, irmão. Qual é a área que você precisa da ajuda? Qual é a área que você precisa começar a parar de achar que você merece e começar a depender de Jesus, do favor imerecido de Jesus? Começar a experimentar a presença, sabe, da sua glória em tudo que você tocar. Está na hora de você começar a depender do Emanuel. Está na hora de você começar a depender do favor imerecido de Deus. Está na hora de você começar a entender e ver as coisas fluindo na sua vida. Sabe, depender da justiça de Cristo. Depender da justiça de Cristo, não da sua justiça.
Tem pessoas ainda achando que vai fazer alguma coisa com a sua justiça. A Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus é trapos de imundícia. Está na hora de nós começarmos a depender da justiça de Cristo, abrir mão, sabe, dos nossos esforços próprios e receber o bom sucesso que vem de Deus, sabe, que está debaixo do sangue de Jesus, da companhia de Jesus. E eu estou falando do bom sucesso, porque se tem um bom sucesso, é porque existe um mau sucesso. Daqui a pouco eu vou te explicar. Provérbio 18, 24, diz assim, eu queria que colocasse o número 1 aí do tema das mensagens de hoje. Provérbio 18, 24, pode deixar isso aqui primeiro. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Fala assim, existe amigo mais chegado que um irmão. Coloca para mim esse número 1 aí. Nós sabemos que Deus está do nosso lado por causa do sangue de Jesus. Quantas pessoas saem da presença de Deus porque acham que não estão andando direito? Quantas pessoas saem da presença de Deus porque acham que não estão orando o suficiente? Porque pecaram demais? Deixa eu te falar, irmão. Quando você crê corretamente, essas coisas passam na sua vida. Calma, não se preocupa, não se afasta do Senhor, porque você tem um pecado que não consegue vencer. Não, muito pelo contrário, corra para o Senhor. Jesus, ele não está do lado do pastor, ele não está do lado do Edu, não está do lado do Ícaro, não está do lado do fulano por causa das nossas boas obras. Jesus está do nosso lado por causa do sangue de Jesus. Deus está do nosso lado por causa do sangue que foi derramado naquela cruz. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e o nome dele é Emanuel. Deus nos deu Jesus. Querido, deixa eu te falar, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Emanuel para andar conosco. Deus deu. A presença de Jesus na sua vida é um dom de Deus. A presença de Jesus nas nossas vidas, irmão, é um presente de Deus. Não há bem suficiente que você possa fazer para merecer a presença de Jesus. Não há bem, não há boas obras suficientes que você possa realizar para merecer a presença de Jesus. A presença de Jesus em sua vida é um presente gratuito de Deus para nós, é de graça, é um presente. Deus te amou tanto que deu Jesus. E o que nós estamos fazendo com esse presente? Deus deu Jesus para nós. Mas entenda algo, assim como você não fez nada para merecer essa presença, você não fez nada, a Bíblia diz que Deus amou e deu. Você não fez nada, eu não fiz nada para receber essa presença. Você também não pode fazer nada para estar fora dessa presença de Deus, para deixar essa presença de Deus. Porque não é obra sua, é obra de Deus. Você não podia fazer nada para receber essa presença, é um presente que Deus deu. Mas não tem nada que você faça que vai te afastar dessa presença também, querido. Porque Deus te deu. É o Emanuel que está com você em todos os lugares que você vai. Eu sei que tem certos lugares que a nossa religião é difícil mesmo entender que Jesus está ali com a gente. Eu entendo, mas Ele está. Né? Ontem, 4h30 da tarde, eu olhei para o meu filho e falei, vamos lá no estádio ver o jogo? Aí vamos ali ver o jogo do Rio Branco. A gente senta e fica vendo o jogo, e fica vendo a torcida. Eu falei, meu Deus, será que o Senhor está aqui mesmo? As pessoas são malucas, irmão. É palavrão o tempo todo, é xingamento o tempo todo. Eu acho que as pessoas não vão para o campo para ver futebol, elas vão para xingar. É uma coisa horrível, sabe? E eu olhava e eu conversava com o Danilo assim, cara, nós estamos em outro mundo, não está acontecendo nada aí para esses caras fazerem isso. Eu sei que às vezes quando você está lá numa festa dos parentes de amigo seu, que você é da família, te chamarem, a música é mundana,
está todo mundo, vai baixando, vai baixando, vai baixando. E você tem vontade de fazer também, mas Deus está lá com você. Eu sei que tem a festa junina perto da sua casa e você lembra e o forrozinho já... Mas deixa eu te falar, querido, Deus te deu essa presença, você precisa zelar por essa presença, você precisa entender que mesmo que você estiver lá no futebol, você não vai perder essa presença, não é obra sua, é presente de Deus. Agora, a verdade tem que ser dita, tem crentes que não sabem viver lá fora com a presença de Deus, se eles estão na festa do mundo, eles viram mundano, e botam na internet ainda. Como pastor, a vontade que dá de dizer assim, irmão, você vai para o inferno. Mas não vai, mas dá vontade de falar que vai. Isso é outra pregação. Hebreus 13:5 diz que Deus nunca vai te deixar. Mas pastor, e quando eu falho? Jesus não me abandona? Não. Não. O Deus que te abandonava quando você falhava, era o Deus da religião, da lei. O Deus que te abandonava quando você falhava, era o Deus da lei, era o Deus de Moisés, dos 613 mandamentos que você tinha que obedecer. E todas as vezes que você falhava, Deus te abandonava. Mas essa lei já passou. A Bíblia diz que essa lei é vã, ela perdeu o valor. Paulo está dizendo, não vale para nada mais. É um novo testamento. Por quê? Porque o velho já não presta mais. A lei. Quem era abandonado quando errava, era no Velho Testamento, na lei de Moisés, na graça não. Nós achamos que é nós que corremos atrás de Jesus. Você acha que foi você que saiu da sua casa e veio para a igreja um dia adorar Jesus. Não é isso não, irmão, deixa de ser bobo. Até o ar que você respira, foi Deus que te dá para te cativar. Aquela mulher que ia pegar água no poço lá meio-dia lá, você sabe por que ela ia pegar água no poço meio-dia? Porque ela já tinha 5 maridos. Ah, mas o que isso tem a ver? Porque a vila já devia chamá-la de adúltera, tomadora de marido. A vila devia chamar ela, ó, não fica perto dessa mulher não, que ela toma o seu marido. Ela já teve 5 e está de olho no 6º. Não presta, não é boa bisca. Então, para ela não ficar com essas más companhias que ia pegar água de manhã, ela falou assim, é melhor encarar o sol quente do que essas companhias ruins que vivem me condenando. Agora, olha que interessante. Jesus ia para Galileia. E o texto diz que ele precisava passar em Samaria. Mas o caminho não passa em Samaria. Então Jesus ia para lá, mas ele resolve. Por que ele precisava? Porque ele tinha que ter um encontro com uma mulher pecadora. Ele não precisava porque era o caminho, não. Os discípulos falaram assim, mas por que o senhor vai passar em Samaria? A gente não conversa com o samaritano. Falou, mas eu tenho que ir por lá. Quando você veio para a igreja, não foi você que veio atrás de Jesus. Foi Jesus que te capturou. Da mesma jeito que ele chegou para aquela mulher e falou assim, eu tenho uma água viva para te dar. Quando a gente erra e se afasta de nós, essa é a velha aliança. Na nova aliança não. Quando nós falhamos, Deus não nos abandona. Ele está no nosso lado para nos encorajar e para nos restaurar. Você então pode dizer assim, mas eu não mereço nada disso que o senhor está falando. É verdade, você não merece mesmo, e eu também não. É justamente isso que se torna o favor imerecido nas nossas vidas. Esse é o favor imerecido, nós não merecemos. Mas as igrejas hoje ensinam que você tem que merecer. Você cresceu aprendendo com o seu pai que você tem que merecer. Esses dias eu estava na casa de um amigo que eu gosto muito lá na roça. Ele falou assim, meu filho, botei ele para ler a Bíblia todinha. Porque se ele ler a Bíblia todinha até o final do ano, eu vou dar uma bicicleta para ele. Eu falei, eu vou comprar uma bicicleta para esse menino. Vou mandar uma bicicleta pelo correio para esse menino. Você imagina ter que ler a Bíblia todinha para ganhar uma bicicleta, para merecer uma bicicleta? Nós somos treinados assim. Se você passar de ano, eu te dou suas férias que você merece. Aí a gente vem para a igreja achando que Deus só vai dar algo para a gente se a gente merecer. Isso é a lei, isso é o Velho Testamento.
Cristo não, é o favor imerecido de Deus que nos dá todas as coisas. Salmo 37, verso 23 e 24. Salmo 37, verso 23 e 24. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. 24. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o tomará pela mão. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor, que quando você tropeçar, o Senhor vai te levantar pela mão. Isso é graça, isso é favor imerecido. Você não merece, eu não mereço. Quando você falhar, Jesus vai estar lá para te sustentar e não para te condenar. Quem condenava era a lei. Olha, essa mulher foi pega em adultério, tem que ser apedrejada. Vamos matá-la. Aí Jesus, o que ele faz? Então mate. Você que não tem pecado aí, ó, pode jogar a primeira. Jesus não veio para te condenar. Ele veio para nos amar. Você pode contar com Jesus. Ele é o amigo fiel. Ele é confiável e fidedigno. Mesmo quando você desapontar Ele, Ele está bem aí com você, para te restabelecer, para restaurar a sua dignidade, querido. A Bíblia fala de um amigo mais chegado com o irmão. Qual é o amigo mais chegado com o irmão? Jesus. Jesus é o amigo mais chegado com o irmão. Esse é o amigo mais chegado que o irmão. Querido, dependa da sua presença em todo instante da sua vida. Aprenda a recorrer à força, sabe, de Cristo, ao apoio infalível que Ele tem para você hoje. Mesmo quando você desapontar Ele, sabe, Ele vai estar ali com você, pronto para te restabelecer, pronto para te restaurar. Cristo é o amigo mais chegado que um irmão. Deus não deu para nos condenar, Deus nos deu para nos restaurar. Deus não deu Jesus para nós para poder apontar nossas falhas. Deus não deu Jesus para nós para dizer que nós íamos para o inferno. Não, Deus nos deu para nos aliviar de todo o fardo, de todo o peso. Porque o peso a gente já vivia. E por Ele ser isso, tópico 2, coloca para mim. Por Ele ser isso, o 2, aí é o 3. Volta 1. Ele abençoa com sucesso para você ser uma bênção. Fala assim: Jesus, fala forte, Jesus me abençoa com sucesso para eu ser uma bênção. Quantos aqui querem ser abençoados com sucesso, irmão? Amém? Feche os seus olhos. Faça uma oração para Deus nessa noite. Não sei qual é a área que você tem que ser abençoado. Apresenta para Ele nessa noite e fala: Deus, eu recebo o sucesso que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, eu acredito que Tu és o amigo mais chegado que um irmão. Arabassuri cantarabashurianda, recantarabashurianda, arabasnaia. Fala: eu dependo do teu sacrifício. Fala para ela nessa noite: Jesus, eu abro mão dos meus esforços. Eu abro mão do meu merecimento. Eu quero viver a Tua graça. Eu quero viver o Teu favor imerecido. Estou cansado, Jesus, de tentar e não conseguir. Em nome de Jesus, derrama o sucesso sobre a minha vida. No nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um amém bem forte nessa noite? Amém. Gênesis capítulo 12, verso 2. Gênesis 12, 2 diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Falando uma palavra profética para a sua vida nessa noite. A palavra de Deus está dizendo assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Aleluia. Não se engane, irmão. Não se engane. Diferente do que foi ensinado em todas as suas vidas,
Deus quer que você tenha êxito. Deus quer que você tenha sucesso. No entanto, esse sucesso, ele não pode te esmagar. Eu já vi muitas pessoas tendo sucesso, mas o sucesso esmagando ela. Eu já vi aquele que ficaram ricos do nada. Do nada ficaram ricos. Ganharam na loteria, receberam uma herança, tudo muito repentinamente. Mas a riqueza corrompeu e destruiu as suas vidas. Pessoas que ficaram ricas, mas que não são capazes de lidar com o sucesso. E acabaram abandonando seus cônjuges, permitindo que suas famílias foram destruídas diante dos seus olhos. Pessoas morando em mansões, mas vivendo solitários, tendo todo tipo de coisas, mas vivendo uma solidão, vazio, de insatisfação. Esse é o tipo de sucesso que vem do mundo, não é o tipo de sucesso que vem de Deus. Esse é o sucesso que vem do mundo. É interessante ver no mundo os jovens que ficam idolatrando jogadores de futebol. E você olha a vida dos jogadores de futebol, eles estão no quarto casamento. Eles têm filho para tudo quanto é lado. E os jovens não estão nem aí, porque eles estão idolatrando o jogador de futebol. Esse é o tipo de sucesso que o mundo dá. Isso não tem nada a ver com Jesus. Esse não é o tipo de sucesso que é dado por Deus. Deixa eu esclarecer algo para você. Deus não tem problema com o fato de você ter dinheiro. Tem pessoas que acham que Deus tem problema se você tiver dinheiro. Deus não tem problema com isso. O problema de Deus contra isso é quando o dinheiro possui você. Não é você possuir dinheiro, é o dinheiro possuir você. E aprenda isso que eu vou te falar nessa noite, né? Tem pessoas que dizem assim: ah, pastor, mas o dinheiro não é a raiz de todos os males? O dinheiro, por causa do dinheiro que tem essa monte de guerra, é por causa do dinheiro que tem isso, o dinheiro é a raiz de todos os males. Espere, não é isso que a Bíblia diz. Isso aí é conto do mundo. Isso aí é o mundo que fala. São as pessoas religiosas que falam. Pessoas que não entenderam o propósito. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, 10, algo parecido com isso, mas não é isso. Diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Não é o dinheiro que é o problema, é o amor ao dinheiro. Consegue ver a diferença? Ter dinheiro, querido, não torna uma pessoa má, não torna um tipo de pessoa ruim. É a obsessão pelo dinheiro e o amor intenso que faz ela produzir todo tipo de mal. Agora também o contrário é verdadeiro. Só porque uma pessoa não tem dinheiro no bolso, não significa que ela é santa. Só porque uma pessoa não tem nada, não significa que ela é santa. Mesmo não tendo nada, pode viver pensando e sonhando e ansiando por dinheiro o dia inteiro. Na verdade, a maioria de quem não tem dinheiro é assim. Não tem nada e vive ansiando, caindo na cobiça, desviando, fazendo fezinha em loteria, comprando telecena, escrevendo todo tipo de sorteio no supermercado, comprou uma dúzia de ovos, vai concorrer a uma casa, ele está lá preenchendo Irmão, é incrível como a mentalidade do mundo é assim. Eu estou cansado de comprar coisas e tem direito a bilhetes, né, no supermercado, outros lugares. Isso aqui é um sorteio. Eu falo: não, obrigado, não quero não. Não, como que você não quer? Não quero. As pessoas se ofendem quando você fala que você não quer. Tem pessoas que chegam e dizem assim: mas por que você não quer? Você não quer ganhar uma casa? Quero. Você não quer ganhar um carro? Quero. Você não quer ganhar a viagem dos sonhos? Quero. Então,
mas não é por esse caminho que eu quero. As pessoas se ofendem quando você diz que não vai preencher o bilhetinho que te dá uma viagem para Disney. Tem nem passaporte ainda. Tirou nem carteira ainda, quer ganhar um carro. Isso é outra história. Não é porque você não tem dinheiro que quer dizer que você é santo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você não precisa ter muito dinheiro para ter amor ao dinheiro. Vive comprando bilhete de loteria, rifa. Quando Deus chamou Abraão, vou ler para você de novo. Quantos filhos de Abraão tem aqui nessa noite, irmão? Deus, Jesus se fez maldição em nosso lugar, morreu na cruz para que nós nos tomássemos posse da herança de Abraão. Quantos estão aqui? A herança de Abraão, Gênesis, bota para mim de novo, Gênesis 12, 2. Olha a promessa que Deus tem sobre a sua vida. Farei de você um grande povo. E quem vai fazer? Quem? Não, só vocês sabem. Quem vai fazer? Quem vai fazer? Deus vai fazer de você um grande povo. Ele vai tornar o seu nome famoso. Ele vai fazer você ser uma bênção, para que você abençoe outros. Essa é a promessa. É Ele que vai fazer. Nós que somos crentes em Cristo da Nova Aliança, fomos chamados assim. Gálatas capítulo 3, verso 29. Primeira mensagem da série. Se vocês são de Cristo, são descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quando é que você vai começar a acreditar nisso, gente? Isso aqui não é sítio do Pica-Pau, não. Isso não é Monteiro Lobato, não. A Bíblia está dizendo que se você crê, você é herdeiro das promessas de Abraão sobre a sua vida. Não importa onde você mora, não importa a sua família, vai ter que chover no seu quintal, vai ter que dar bênção para a sua vida. Não importa se você fez faculdade, se você não fez faculdade, não importa se você tem capacidade, se você não tem capacidade, Deus tem que zelar pela palavra dele que diz que você é uma bênção. Ele não vai fazer nada na sua vida que você não queira. Então, como Abraão, nós somos chamados para ser uma bênção. Certo, amados? Então, para início de conversa, como podemos ser uma bênção se nós não somos abençoados? Como que você vai ser uma bênção se você não é abençoado? Como podemos ser uma bênção para os outros quando estamos caídos, doentes? Como podemos ser uma bênção para os outros quando estamos enfrentando dificuldades financeiras, sem termos o suficiente para a nossa família e sempre precisando de dinheiro emprestado dos outros? Como que nós vamos ser uma bênção vivendo de favor? Como que nós vamos ser uma bênção não tendo o mínimo necessário para as nossas vidas? Isso é impossível, meu querido. É impossível. Deus está te desafiando nesses tempos a sair dessa situação, a acreditar que Ele pode mudar todas as circunstâncias da sua vida. Deus quer que você seja saudável, Deus quer que você seja forte, Ele quer que você tenha recursos financeiros, mais do que o suficiente, para você ter condições de ser generoso com seus parentes, você ser generoso com seus amigos, com a sua igreja, qualquer pessoa que precise você ajudar. Nós precisamos sair desse sistema do mundo. O sistema do mundo está levando todo mundo a receber um Bolsa Família. Irmão, Bolsa Família é maldição. Se você recebe Bolsa Família, renuncie isso. Isso é maldição. Você acha que Jesus morreu na cruz para você receber Bolsa Família? Isso é maldição de um governo que quer manipular pessoas para viver dependendo dele. É meu direito? É. Mas é maldição.
Porque a bênção é emprestar. A bênção é ter mais do que o suficiente para dar. Essa é a bênção de Deus. Como você pode estar numa posição de ajudar os outros, se você precisa de toda ajuda, para você mesmo. Não sei qual é a área, nós não estamos falando aqui só de finança não, nós estamos falando de casamento, nós estamos falando de ministério, nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de todas as áreas aqui nessa noite. Definitivamente não é o melhor de Deus para você não ter o suficiente para si mesmo. Ele quer abençoá-lo para que você também possa ser uma bênção. Ele falou para Abraão assim: Abraão, eu vou te fazer uma bênção, eu vou te engrandecer, eu vou fazer o seu nome famoso, eu vou fazer você grande, eu vou fazer você reconhecido, Abraão, para que você abençoe as pessoas que estão do seu lado. Deus não tem problema de você ter dinheiro, Ele só quer que o dinheiro não tenha você. Quantos entenderam isso nessa noite? Quantos entenderam isso nessa noite? Fala: eu serei uma bênção onde eu vivo. Queridos, está na hora de ficar parando de pensar de ir para o céu e começar a trazer o céu para a terra. Está na hora de parar de ficar pensando em ir embora para o céu e começar a reinar em vida enquanto você vive aqui nessa terra. Está na hora de como Salomão chegou para o povo. Salomão chegou para o povo e falou: vamos construir a casa de Deus. Cada um traz o que tem. E começou a chegar coisas. Salomão falou assim: para, não precisa mais não, já deu. Tem coisa demais. Aquele povo reinava em vida, irmão. Dito isso, eu quero encerrar nessa noite, mostrando para você dentro da Bíblia, que Deus deseja que você tenha sucesso. Que Jesus é o amigo mais chegado que o irmão. Sabe? Que Ele deseja o sucesso para você. Quero te falar sobre o segredo do bom sucesso. Qual é o segredo do bom sucesso? Provérbios capítulo 10, verso 22. Nós já estamos quase terminando. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Fala comigo assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Existem grandes empresários, irmãos, que eles agitam, eles movimentam o mercado, a economia. Sabe? Existem celebridades famosas que moram em apartamentos super luxuosos. Existem astros do futebol, do esporte, que ganham milhões. Entretanto, para algumas dessas pessoas, o que elas têm é apenas sucesso em acumular riqueza. Para algumas dessas pessoas, elas são tão pobres que as únicas coisas que ela tem é dinheiro. Mas, meu querido, ter sucesso financeiro apenas não é ter um bom sucesso. Tem pessoas que acham que porque a pessoa tem dinheiro, ela tem um bom sucesso. Ter sucesso financeiro não garante que você tenha um bom sucesso. O bom sucesso, ele é integral. O bom sucesso, ele permeia cada área da sua vida. Se você pudesse ver de perto aqueles que têm apenas sucesso, você veria áreas da vida deles que eles estão sofrendo. Ganham muito dinheiro, mas podem ser marcados por casamentos destruídos. Ganham muito dinheiro, mas depressivos. Dizem até que esse pessoal que se joga da ponte aí, tudo é rico, né? Porque pobre tem tanta conta para pagar que ele não tem nem tempo de se jogar da ponte. Rico não tem nada o que fazer. Perdeu a graça, se joga da ponte. Mas é verdade mesmo. Sabe, ganham muito dinheiro, mas estão com casamentos destruídos. Tem sucesso no público, mas é um fracasso na vida particular. Isso não é o bom sucesso de Deus, de modo algum. São tão grandes em empresas,
cresceram tanto nas empresas que trabalham, adquiriram funções grandes na empresa que trabalham, que hoje não tem mais tempo de colocar os seus próprios filhos na cama e contar uma história para eles, uma história pequenininha para eles dormir. Não tem mais tempo para isso. O sucesso deles é tão grande que roubou o tempo deles de estar com a família dele. Eles se tornam vítima do seu próprio sucesso, na correria, para não perder o sucesso que eles conseguiram. Permite a vida passar perto deles como um raio e eles nem perceber. Pessoas assim podem estar ganhando muito dinheiro que necessitam, ou muito mais do que eles necessitam, mas não podem desfrutar da vida com seus cônjuges, com seus filhos. Crescem sem conhecer os seus próprios filhos que eles geraram, porque não tem tempo. São viagens, são assuntos, é mais um e-mail para responder, é mais um negócio para fechar. Entenda isso nessa noite, que Deus quer falar com você. Ainda que você ganhe a corrida dos ratos, que é essa corrida do sistema destrutiva, desenfreada pelo topo, depois de você correr de um lado para o outro o dia inteiro, tudo que você vai conquistar é o status de rato número 1. Tudo que as pessoas conquistam aí fora é o status de nada. Será que vale a pena sacrificar um casamento por esse sucesso? Será que vale a pena sacrificar o crescimento dos seus filhos por isso? Sabe, conselho de Deus dessa noite: não enterre sua vida ao subir na escala do sucesso. Não enterre a sua própria vida. Sabe, não espere chegar no topo para perceber que não era exatamente isso que você queria na sua vida. Pessoas começam a fazer faculdade, param de vir para a igreja, começam a fazer faculdades, arranjam tantos amigos lá que começa a conversa e perde o interesse para as coisas de Deus. Sabe, você deve crer que Deus é que vai lhe dar uma boa posição. Você deve depender do favor imerecido de Deus e buscar, sabe, ser uma boa influência onde você está, com o favor de Deus, mas sempre tendo cuidado, sabe, para não ser promovido a uma posição que vai te tirar do lugar onde estão as suas bênçãos. Tem pessoas que são promovidas e ela sai do lugar da bênção dela, ela sai do lugar da família dela, sabe, tem promoção que necessariamente não é melhor para a pessoa, tem promoção que necessariamente não é boa. Eu lembro aqui, quando o pastor Leandro ia ser promovido para gerente de um banco na época, nós sentamos e ele conversou assim: pastor, se eu aceitar essa promoção, eu não vou nem ver meus filhos mais. Era o auge do trabalho dele. Poxa, ele chegou na gerência de um banco, era o auge, mas ele ia perder a família dele. Ele ia ganhar o status de rato número 1. Isso não é o sucesso que Deus planejou para a sua vida, querido. Novas responsabilidades, comprometido, sabe, o tempo todo com a empresa, esquecendo sua família, não tendo tempo para a casa de Deus. O domingo, em vez de você ir para a piscina, o domingo, em vez de você ir fazer um piquenique com seus filhos, o domingo, em vez de você sair para ir para a praia com seus filhos, você tem mais uma viagem para fazer, mais uns problemas para resolver na empresa, mais reuniões. Isso tudo pode parecer legítimo, isso tudo pode parecer bom, mas será que é o bom sucesso que Deus tem para a sua vida? Será que é esse o bom sucesso que Deus tem para você? A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor te enriquece e ela não te acrescenta dores. Cara, eu sou a favor de ser promovido na empresa sim, eu prego sobre isso. Eu sou a favor sim de você crescer, eu sou a favor de ver as coisas crescendo na sua vida. Eu creio nisso, eu prego isso. Agora você não pode olhar, esquecer das coisas do Senhor. Olhe para José. José foi promovido, mas em nenhum minuto José deixava de olhar para Cristo. Nenhuma promoção que José recebeu o lhe afastou de Deus. Os seus olhos estavam postos no Senhor, a cada passo, a cada caminho. Essa é a atitude que nós devemos ter.
Quando nós vamos pensar em crescer e ser promovido. Esse é o bom sucesso que Deus tem para nós. Querido, dependa do favor imerecido de Deus na sua vida. Chame o Emanuel para andar com você. Sabe? Dependa de que o Senhor vai te levar para uma posição de influência. É o Senhor que vai te colocar, vai te desenvolver. Mas tenha consciência que é a bondade de Jesus que está fazendo as coisas para você. Isso vai te levar a crescer na presença de Deus. Quando você fixa os seus olhos em Jesus, quando você fixa os seus olhos em Jesus, esse é o segredo do bom sucesso. Quando você fixa os seus olhos em Jesus, quando você mantém os seus olhos em Jesus, Ele garante o sucesso para a sua vida. Ele garante que as coisas começam a fluir, a sua empresa começa a funcionar. O seu produto que não era aceito, começa a ser aceito. Sabe, o seu trabalho que não desenvolvia, começa a crescer. O seu casamento que não funcionava, começa a funcionar. Os seus filhos que não obedeciam, começam a obedecer. Eu vejo mães falando assim: o meu filho é bagunceiro. Tá bom, eu sei, e aí? Ora por eles. Coloca a mão na cabeça deles, convida Jesus, seja a luz para essa criança. Mantenha os seus olhos em Jesus 24 horas. Conversei com Israel e falava para ele assim, perguntava para ele assim: e aí, cara, quando você estava amarrado, o que você ficava pensando? Hein? Você é o Israel agora. Você é amarrado lá. O bandido falou assim: vou voltar, daqui a pouco a gente conversa. De noite, escuro, no frio. O que você ficaria pensando? Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui agora estariam pensando na sua família, estariam pensando em Deus, né? Claro que estaria. Agora deixa eu te perguntar, quando você está lá na festa, no shopping, em quem você está pensando? Quando está tudo bem, manter os olhos fixos em Jesus quando parece que as coisas estão difíceis. Jesus está te convidando a manter os olhos fixos nele o tempo todo. Por quê? Porque tem uma promessa. Tem uma promessa. Tem uma promessa para o segredo do seu bom sucesso, do casamento abençoado, de filhos abençoados. Mateus capítulo 6, verso 33, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vai casar? Vai, parabéns, busca Jesus em primeiro lugar. Ele é o convidado número 1. Ele decide a cor da sua casa, Ele decide o móvel que você vai usar, Ele decide tudo com você, Ele decide quem vai no seu casamento, Ele decide tudo. Vai fazer faculdade? Ele escolhe para você o curso. Tem pessoas que vão casar, some da igreja. Tem pessoas que têm filho e fica 3 meses sem vir na igreja. 3 meses sem vir na igreja depois que tem um filho. Aqui não tem não, mas só lá na igreja do Mamor. Porque o filho já toma o primeiro lugar de Deus. Parece que é de porcelana, parece que vai quebrar. Quando meu filho chegou do hospital, a Lohane, só tinha eu e a Rose, não tinha ninguém para cuidar. Tem que dar banho. Nunca peguei uma criança, falei, deixa comigo. Pegava as perninhas assim, botava nos dedos assim, levantava, batia na... Eu arrumava minha filha, só não penteava o cabelo porque eu não sabia. Não quebra não, pai. Não quebra não. Não deixa filho, não deixa empresa,
não deixa sonho, não deixa viagem, não deixa carro, não deixa nada tomar o primeiro lugar de Deus na sua vida. Por quê? Porque tem uma promessa. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Agora, o que é o reino de Deus? Fala para a pessoa que está do seu lado assim: pastor, o que é o reino de Deus? O texto é: busque, pois, em primeiro lugar o quê? E o que é o reino de Deus, irmão? Fala assim: a Bíblia explica a Bíblia. Romanos, capítulo 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida. Quando você mantém os seus olhos em Jesus e você busca o reino de Deus, que é a justiça de Jesus, fala assim: a justiça de Jesus. O reino de Deus é a justiça de Jesus. Qual é a justiça de Jesus? A justiça de Jesus é que Ele, sendo um Deus perfeito, morreu na cruz, levou os nossos pecados, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, filhos de Deus, em Cristo Jesus. Buscai primeiro a justiça, aquilo que Cristo fez, não aquilo que os outros fizeram, que você pode fazer, mas buscai a justiça de Deus. Não é a sua justiça, é a justiça de Cristo. Quando você busca a justiça de Cristo, todas as coisas lhe são acrescentadas na sua vida. Qual é a justiça? O favor imerecido de Deus. Para de ficar batendo cabeça para lá e para cá. Descansa. Descansa. Meu filho estava para casar. E eu falei para ele assim: faz bem feito, faz dívida, pode. Quem foi no casamento da Danilo aqui? Pois é. Se tiver que reclamar, reclama com ele. Contrata o cara bom, gasta, investe na casa, pode fazer. Nós somos filhos de... Não tem dinheiro, não quero nem saber, mas Deus vai dar um jeito para nós, porque nós confiamos na justiça. Isso é irresponsável? Não, isso é fé. Cristo, Ele tem um compromisso com aqueles que creem nele. Agora tenta fazer um casamento com a sua justiça, que você vai ver. Faltava 20 minutos para o casamento, eu recebi um telefone assim: pastor, o cara falou que só tem a comida, mas refrigerante não tem. Falei: meu amigo, eu vou celebrar um casamento daqui 20 minutos, onde eu vou arranjar refrigerante para todo mundo? 20 minutos já tinha refrigerante lá no lugar. Busca a justiça. Pega a sua justiça. Não vale para nada. Pega a sua habilidade, joga fora. Tem gente querendo se justificar diante de Deus com a sua justiça. Isso aqui, ó. Não vale para nada. Todas essas coisas que a Bíblia está falando se refere à comida, à bebida, ao se vestir. Vai lá e lê Mateus capítulo 6, do verso 25 a 32. Deus alimenta os pardais. Deus alimenta que não colhe, que não planta, que não ajunta em celeiro. Não vai alimentar você. Querido, mantenha os seus olhos em Jesus. Mantenha os seus olhos na obra consumada de Jesus. E Ele vai lhe acrescentar aquilo que você necessita nessa vida e fará que você tenha um sucesso garantido em tudo que você colocar as suas mãos. Eu quero encerrar nessa noite
Quero ler o versículo no livro de Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24, que diz assim: assim diz o Senhor. Quando a palavra de Deus diz assim, assim diz o Senhor, irmão, considere. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua justiça. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado, declaro o Senhor. Aleluia, aleluia. Precisamos ser um povo que não depende da nossa sabedoria. Precisamos ser um povo que não dependa do nosso poder, da nossa riqueza, dos nossos méritos próprios, que não dependa do nosso orgulho, mas que nós tenhamos uma dependência de entendermos que nós conhecemos Jesus. Saiba que Ele é cheio de graça, Ele é repleto de favor imerecido para nós. O ministério de louvor pode subir, nós estamos terminando. Saiba que é Ele que executa justiça contra toda a injustiça. Irmãos, estão fazendo injustiça com você? Calma! É o Senhor que executa justiça contra toda a injustiça. Saiba que Ele próprio é justo e que nos reveste com suas vestes de justiça. Nós somos justos porque é o Senhor que nos reveste com a sua veste de justiça. Quanto mais você se concentrar em contemplar Jesus em toda a sua bondade, ouça o que eu vou te falar aqui nessa noite. Quanto mais você se concentrar e contemplar Jesus em toda a sua bondade, e menos você se esforçar para conquistar as coisas pelos seus próprios méritos, mais seguro você estará para obter o sucesso na sua vida. Caramba, se fizer um corte disso e colocar na internet, eles botam fogo nessa igreja aqui. Olha o que esse pastor pregou. Herege. Como assim? Quanto mais eu me esquecer do meu esforço próprio e ficar olhando para Jesus, ver se vai cair dinheiro do céu para mim, cai. É que tem um casal que não está aqui, que eu lembrei a história dele, mas ele não veio hoje não. Deve estar assistindo o jogo do Flamengo. Deus abençoe ele, que o Flamengo tome uma goleada. Ele me contou uma história muito interessante um dia. Ele falou que ele estava limpando, deixa eu tentar lembrar, porque eu falei que não cai dinheiro do céu, cai. Ele estava limpando o quintal atrás da casa dele, parece que ele achou uma nota de R$100, dessas de papel falso. Isso que dá aí na rua. E aí o filho dele falou assim: nossa pai, R$100, né? Não meu filho, mas esse dinheiro aqui não é dinheiro, isso é papel falso. Aí o filho dele falou assim: poxa, bem que Deus podia dar para a gente, né, R$100 aqui, pai. Aí ele falou assim: você crê, meu filho? Creio. Então ora, pede. Irmão, eu não tenho essa fé, eu queria ter, irmão. Eu prego, mas eu não tenho essa fé. Aí eles oraram lá no fundo do quintal. Irmão, passou 2 minutos, ele falou, o avô dele bateu na porta do menino, bateu, ei, chamou o menino, falou assim: vim aqui te dar um dinheirinho, veio com uma nota de R$100 para o menino. Eu falei: isso é mentira. Ele falou: não pastor, é verdade. Se fizer um corte na internet que o pastor está falando, que é parar de você se esforçar, que vai cair dinheiro do céu, irmão, o seu esforço próprio não vale para nada, ele só vai te estressar. Peça a revelação maior da justiça, da paz e da alegria de Jesus, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria, que Ele vai te levar para o bom sucesso, sem preocupações, sabe, protegendo o seu coração do medo, vai te dar segurança para você caminhar. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse é o segredo daqueles que querem ter um bom sucesso.
Você pode ter um mau sucesso, mas o bom sucesso é esse. Queria te convidar a você ficar de pé. Queria orar por você nessa noite. Oh Jesus, peça ao Senhor Deus que meus olhos fiquem no Senhor, que eu não tire meus olhos do Senhor, que eu olhe para o Senhor como Pedro olhava e andava sobre as águas. Eu acredito, Deus, que o Senhor pode mudar minha história esse ano. Eu acredito que quando eu chegar no final desse ano eu vou ter tantos testemunhos para contar aqui, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu acredito, Senhor, que esses pedidos que estão aqui, Senhor, eles serão respondidos, ó Pai. Eu acredito, Senhor, eu acredito no sucesso que vem do Senhor. Ah, querido, fale isso nessa noite, em nome de Jesus, acredite. Não poderei pagar o que você me fez. É impagável. Jesus. Se entregou na cruz por me amar. Não olhou pro meu pecado. Fala, eu vou ser abençoado para ser uma bênção. Eu vou ser abençoado para ser uma bênção. Irmão, está na hora de você começar a ser uma bênção, irmão. Começa a ser uma bênção com o pouco que você tem. Não olhou para quem eu era. Se entregou por amor. Jesus se entregou porque me amou. Eu não podia pagar esse preço, mas Ele pagou. Com o seu sangue me deu acesso. Antes eu era um pecador, mas agora eu sou filho. Você é filho de Abraão, filho de Deus, da promessa de Abraão. Mas se entregou por amor. Jesus se entregou porque me amou. Eu não podia pagar esse preço, mas Ele pagou. Com o seu sangue me deu acesso. Antes eu era um pecador, mas agora eu sou filho de Deus. Mas agora eu sou filho. Aleluia! Filho de Aleluia. Coloca a mão no lugar do teu coração nessa noite. Você é filho. Você não é membro de uma igreja, você é filho de Deus. Coloca os seus olhos em Jesus, Ele é o amigo mais chegado que o irmão. Deus tem prazer que você seja uma bênção, irmão.
Deus quer que você seja uma bênção. Ele projetou para você ser uma bênção, para você ter êxito em tudo que você fizer. Mas o segredo não é a sua força, o segredo não é as suas habilidades. Muito pelo contrário, a vitória não é dos fortes, nem dos que correm mais. A vitória não é dos ricos. Jeremias diz que a vitória vem daqueles que contemplam o Senhor, que olham para o Senhor. Se você tem achado que até hoje que o seu sucesso viria com a sua força, irmão, você está na contramão do bom sucesso. Você pode até alcançar um sucesso, mas o sucesso do mundo, que o preço é caro lá na frente, porque as suas forças um dia não vai ser suficiente para sustentar esse sucesso. Mas se você quer crescer nos ombros de Jesus, se você quer crescer no favor imerecido de Deus, comece a renunciar a você mesmo. Comece, meu querido, a jogar esse orgulho seu fora. Comece a jogar essa visão que você tem de superioridade sua, de achar que você é bom, que você faz alguma coisa. Comece a jogar isso na lata do lixo e fala: Deus, tudo que eu quero é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. O que eu quero é ter tempo para minha família, o que eu quero é ter tempo para minha igreja, o que eu quero é ter tempo para meus familiares, é para poder abençoar as pessoas. O que eu quero, Senhor Deus, é ter mais que o suficiente, mas ter uma vida de paz e de alegria, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Nessa noite eu recebo isso, Pai. Eu abro mão do meu merecimento, eu abro mão do meu comportamento que eu achava necessário, e eu declaro nessa noite que eu vou depender exclusivamente do favor imerecido do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, começa a abrir milagres na minha vida, abre portas na minha vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, começa a mudar os meus filhos, começa a mudar minha esposa, o meu cônjuge, começa a mudar a mim mesmo, começa a mudar o meu patrão, começa a mudar a minha empresa, começa a mudar a minha saúde, começa a mudar as coisas em minha volta, Deus, porque eu abro mão de mim mesmo, Senhor, e eu olho para a cruz, ó Pai, eu olho para Jesus Cristo, Pai, porque sem Jesus eu não posso fazer nada, mas eu permito nessa noite que Jesus faça tudo o que Ele quiser fazer na minha vida. Eu recebo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que recebe isso, dá um glória a Deus, dá uma salva de palmas nessa noite, em nome de Jesus. Abraça a pessoa que está aí do seu lado, fala para ela nessa noite: você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Seja a boca de Deus, seja profeta nessa noite. Oh, aleluia.